Deus abençoe a sua vida, a sua casa também, a sua família. Vamos lá, pastor. Talvez você me diga assim, ó, está a acontecer tanta coisa no mundo. E a igreja? Você quer que a igreja pare? Algumas pessoas até vêm e falam só, oh, pastor, com tanta coisa que está a acontecer, tanta coisa, sabe, que nos entristece, tanta coisa que isto e aquilo, aquilo outro. E vai acontecer muito mais, porque o mundo está aí. Não é? O mundo não para, a vida não para. Mas o que nós precisamos é focar naquilo que nós temos a chamada, que é Cristo, e trabalhar. O povo vai ao estádio de futebol, o povo vai às festas. Teve agora Rock in Rio. Rock in Rio que falam, o Rock in Rio teve esse evento semana passada ou retrasada, sei lá. Os cantores lá que se esbaldaram, mais de 200 mil pessoas, 150 mil pessoas aglomeradas para cantar, e debaixo de chuva, para cantar umas músicas lá, que fizeram um passinho, quadradinho, que não sei o quê, bebiam, fumaram maconha, enfim, fizeram arruaça. E eles não param. Mas o mundo está aí. O mundo está em guerras. Uns roubam, uns matam, uns mentem, uns traem. O mundo continua aí. E por que é que nós vamos parar? Por que é que nós, cristãos, não é? Temos que parar, temos que viver uma vida presa, sem celebrar, sem adorar, sem nada. Porque eles não param. Ah, mas tem tanta gente morrer de fome. Você sabe quando foi o ingresso para o Rock in Rio? Sabe qual foi o custo do ingresso? Estava a pesquisar. Foi no mínimo, o mais baixo, 650. Para as pessoas irem estar lá horas. 650. Um pacote de pipoca, 50 reais, César. 50 reais. Não existe pipoca de ouro. Não tem isso. Preços absurdos. São esses mesmos que depois vêm aqui fora. Porque a igreja está errada, porque a igreja tem que fazer isso, porque os cristãos são isso e aquilo, porque... E aí a gente fica a comer essa informação toda rota, rasgada, velha, apodrecida. É o mesmo discurso a vida toda. É o mesmo palavreado a vida toda. Porque o dízimo é para os pastores engordarem, é para a igreja porque oferta, é para isso e aquilo. É o mesmo discurso a vida toda. Mas eles estão no estádio de futebol, cada final de semana tem jogo, bilhete a 200, 300, 400 reais, não é? Estão nos barzinhos, com cerveja, com não sei o quê, a aproveitar a vida. Estão a viver a vida deles, mas aproveitam a oportunidade para falar mal de quem? Da igreja. Falar mal de quem? Da sua fé. Mexer com quem? Com os nossos filhos. Lembra daquela música, César, quando a gente... E essa música é antiga. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Andava num caminho torto, a sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Querem processar. Processar a cantora que trouxe esse louvor. Lá atrás, da escolinha dominical, a gente cantava. Querem processar a irmã, a cantora que cantou esse hino. Vão ter que processar muita gente. Porque, está a fazer apologia. Não é apologia. É o que a gente entende. A Bíblia diz que se o homem não está em Cristo, a vida é torta, é imunda, é perecível, é pecaminosa. Estamos mortos sem Cristo. Só que eles querem impedir com que a gente viva. Pastor, por que o senhor está a falar isso? Porque tem alguns crentes, alguns que vão à igreja. Mas para que celebra nações? Para que isso? Para que aquilo? Porque nós acreditamos. Nós vamos celebrar junto a um povo que é cristão. Tem altos e baixos? Tem. Tem erros e acertos? Tem. Tem falhas e correções? Tem. Todo mundo tem, gente. E sempre teve. Sempre teve. Os discípulos que andavam com Jesus erraram. Falharam. Pedro, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia é clara em dizer que ele não queria pregar a palavra aos gentios. Paulo teve que ir lá e repreender ele, perante todo mundo, falar: toma vergonha na sua cara, Pedro. Quando você está com judeus, você é santo. Quando você está com gentios, você se identifica e prega para eles. Não, tem que ser a mesma mensagem. Cristo morreu por todos. E sabe por que eu estou a dizer isso?
Para você que é cristão, abra o olho. Essa guerra política não pode invadir os nossos púlpitos. Essa guerra política não pode invadir nossas igrejas. Não, em nome de Jesus, não. Temos que falar de política, temos. Temos que votar, temos. Temos que saber escolher, temos, irmãos. Mas pelo amor de Deus, não é trazer para os nossos púlpitos política. Igreja não tem nada a ver com politicagem. Igreja não pode ser nada político. Temos que falar de salvação. Porque quem está na maconha, quem está no crack, quem está mergulhado na sarjeta, nenhum político vai lá. Eles vêm e falam que vamos fazer, mas o povo está lá. Sabe quem vai cuidar deles? São as igrejas, que eles tanto querem fechar, que eles tanto querem bater. Sabe quem ajuda lá? É você, irmão, que doa a sua cesta básica, que ganha no seu trabalho muitas vezes. É você, irmã, com a sua aposentadoria, que oferta, que dizima, que ajuda. É você. Ah, mas dizem que os pastores ganham. O problema é deles que roubam. Se há um pastor que rouba, são eles que vão pagar pelo seu pecado. No último dia vai pesar. Não entre nesses méritos, irmãos, pelo amor de Deus. Nós temos que viver nossa vida baseada em Cristo Jesus. Você é cristão e é cidadão. Como cidadão, você cumpre as leis. Por quê? Porque você não chega lá no INSS e você diz assim, ó, porque eu sou crente, tenho que desbloquear o meu seguro. Porque eu sou crente, porque eu sou servo de Deus, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. Eles não se preocupam se você é cristão ou não. Eles se preocupam com a sua vida social. Então, no cristianismo também. Só que a gente se preocupa com a vida social no sentido de orientar, aconselhar, trazer ao seu coração o que é benéfico e o que é palavra de Deus. Simplesmente isso. Perguntaram para Jesus, disseram assim, Senhor, o Senhor prega aí tanto, o que a gente tem que fazer com os nossos impostos? Porque estão a pesar contra nós. Já na época de Cristo havia roubalheira. Estão a pesar sobre nós os impostos. E o Senhor vem com esse discurso. O que é melhor fazer? O que a gente tem que fazer? Não vamos mais pagar os impostos porque estão a roubar, trazer um jugo pesado sobre nós. Jesus pergunta para eles, o que é que está? Que rosto vem na moeda? Ah, vem o rosto de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ponto final. Você entende? O povo que estava no Egito estava escravizado, estava ali subjugado. O que é que Deus faz? Aquele povo que está no Egito. Deus não veio com aquela coisa, vou agora matar, porque... Não, o povo começou a clamar, entenda. Trouxeram a Deus a aflição dos seus dias. Então Deus preparou alguém que foi voz para o povo, fez o milagre, libertou o povo da escravidão, porque a opressão não era só sobre a carne, era opressão na alma. Que o povo não podia orar, não podia adorar, não podia celebrar ao seu Deus. É isso que acontece com as igrejas. Então, irmão, não misture. Semana passada, se não estou em erro, em uma igreja, não sei qual é a denominação, 2 irmãos começaram a discutir sobre política e um deu tiro no pé do outro. Na igreja. Então você precisa entender, irmão, que você é cidadão do céu. O que tiver que acontecer aqui nesta terra vai acontecer. Seja vote você em que partido for, em que bandeira for, em que vai acontecer. Se você puder lutar contra com todas as suas forças, lute ali na hora do voto. Lute nas urnas. Não é lutar nas redes sociais, não é lutar dentro das igrejas, que a gente não vai fazer nada se lutar uns com os outros. Discutir uns com os outros, vamos nos ofender, vamos nos magoar, vamos criar inimizades, o diabo vai ficar feliz e a fé vai acabar. A fé vai acabar. E não é isso que Deus quer. Não é isso. Saiu um vídeo essa semana de uma mulher e ela dizia assim, ela se diz
de um partido que tem um lado, e ela diz que quer entrar nas igrejas. Ela já foi crente, agora está num outro lado, não é do cristianismo. E ela em vídeo diz assim, ó, nós queremos entrar nas igrejas agora. Então a amiga falou, mas como é que os mais velhos, os adultos vão nos ouvir? Sabe o que ela falou? Nós não queremos os adultos, queremos entrar nas escolinhas das crianças. Titia, titio, você que é do ministério infantil, cuide, pastor de igreja. Ao invés de ficar na política, olhe para suas ovelhas, estão a morrer e a perecer. Olhe para suas ovelhas, estão a perecer. E ela dizia o quê? Vamos entrar nas escolinhas, vamos começar a provar na Bíblia o que nós queremos, o lado que nós queremos. Aí as crianças vão começar a ter conflitos com os pais que não lêem Bíblia, os pais que não oram, os pais que não meditam, vão fazer o quê? Vão abrir campo e nós vamos estragar as famílias. O sangue de Jesus tem poder. É por isso que nós temos que abrir a nossa mente, igreja. Entre em campanha de oração. Não entre em corrente política, vamos fazer corrente política. Não, entre em corrente de oração, campanha de oração, leitura de Bíblia. Chame os irmãos da sua igreja para orar pela igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque muita gente fala assim, ó, temos que experimentar o grande avivamento. E o que é que nós fazemos? Vamos para fora da igreja. Avivamento não é fora da igreja. Avivamento é para o cristianismo. Porque só vai se avivar aquilo que está vivo. O mundo, nós vamos ressuscitar, porque o mundo está morto. Aleluia! Oriandari me clama. O mundo está morto. Morto no pecado, morto no delito, morto entregue às trevas. A igreja está adormecida, como aquelas virgens loucas que não tinham azeite. A igreja está a ficar adormecida. Então precisamos de avivamento, precisamos de renovo, precisamos de graça, precisamos estar cheios do poder de Deus. Não queira avivar o que está morto, avive a igreja, porque a igreja viva, ela vai ressuscitar o mundo pelo poder de Deus. Glória! Abre a sua mente, igreja do Senhor. Pare, o mundo quer que você ande cego. Cego com essas palavras que não te trazem vida. Cego com pautas, cego com tantas outras coisas mais. E nós nos perdemos no caminho. Nós estamos a ficar perdidos no meio do caminho. Levamos política para os púlpitos. E esses mesmos que estão em cima dos púlpitos vão lá e estão em outros lugares, em outros cenários, e aí trazem confusão à mente do povo de Deus. O que o diabo quer é isso, trazer confusão à mente do povo de Deus. O que o diabo quer é causar conflito. Aí o pastor prega uma coisa, só que o outro fala, mas e o outro que fez isso? E o outro que fez aquilo? E o outro que fez aquilo outro? E o outro... Aí o pastor fica sem força. Então ele não pode pregar, porque não tem mais apoio, não tem mais amparo, não tem mais orientação, não tem mais o discernimento. O que vai acontecer? A noiva ou a igreja se rompe, se corrompe, se destrói por falta de sabedoria. E nos púlpitos, os pregadores estão aí a falar só de prosperidade. Os pregadores já não pregam palavra, não pregam contra o pecado, não pregam contra a santidade ou a favor da santidade. Não pregam contra o erro, não pregam contra o roubo, não pregam contra o adultério, não pregam contra a fornicação, não pregam contra práticas imundas. Só tem que pregar prosperidade. E o povo se corrompe. O povo é deixado às traças. O povo é levado a viver uma vida que Jesus não tem escolhido para eles. Que o nome do Senhor venha viver em nós, querida audiência. Que o nome do Senhor Jesus fale mais alto aos nossos corações. E nós abramos os nossos olhos, vamos abrir. As pessoas falam muito, porque isso,
Por que Jesus foi morto? Por causa da politicagem. As pessoas, por causa de pão e de água, soltaram um ladrão, Barrabás, e mandaram crucificar a Cristo, porque não queriam ouvir a verdade. Porque muitos não querem a verdade, então abrem espaço para outras pautas, outras conversas. Se você não ouvir a verdade, você vai morrer sem ela. E sem verdade você está sem Cristo. E sem Cristo não há vida. E sem vida você está condenado ao inferno. Pastor, vou agradar a uns, mas não vou agradar, não faça para agrado de ninguém, não. Não faça para querer passar a mão na cabeça de ninguém. Faça porque Cristo Jesus nos ordena. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será batizado e será salvo. Aquele que não crer já está condenado. E ponto final. Ponto final. Não caia nessa ladainha que o mundo tem apresentado. As pessoas estão enfermas. As pessoas estão doentes. As pessoas andam com síndrome do pânico. As pessoas estão com depressão. As pessoas estão com desejo de suicídio. As pessoas estão com a alma atrofiada. Casamentos estão a ser destruídos. Jovens levados para as drogas, para a prostituição. A vida está de ponta cabeça. E nós estamos a brigar por causa daquilo que não tem vida. Não dê ou não empreste a sua vida naquilo que não tem vida. Não dê o seu tempo naquilo que não tem vida, porque não vai ter proveito. Segure-se em Cristo. Se na sua igreja, se no púlpito da sua igreja não se fala mais de Cristo, corra. Se na sua igreja não se fala mais do céu, corra. Se não há pregação da palavra, só se enche ego de pessoas, corra. Saia dessa igreja. Se na sua igreja não se fala mais de santificação, conserto de altar, renovo, unção, vida em Cristo, corra. Se na sua igreja não se fala mais de arrependimento, de mudança de vida, mudança de mentalidade, corra. Se na sua igreja só se fala de propostas políticas, não se fala de propostas de Bíblia, corra. Se na sua igreja, o lugar que você frequenta, querido ouvinte, não se fala mais de salvação de almas, só se fala agora de canhotinho, de anjinho, de que corra, corra. Porque quando o pecado começa a entrar dentro das igrejas, quando essas escolhas políticas começam a entrar dentro das igrejas, a Bíblia manda-nos subir aos telhados das casas. Se o telhado não for suficiente, fujamos para os montes, fujamos para as cavernas, fujamos para o lugar onde vamos encontrar Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não pare de adorar ao Senhor, mas se o lugar onde você está não tem mais Jesus, corra. Procure um outro lugar, onde a sua alma vai ser cheia da presença de Jesus, porque tudo aqui na terra vai acabar e só nos vai sobrar a vida eterna. De que lado você está? E não há outro caminho, ou condenação ou a salvação eterna. A escolha é sua. A palavra de Deus está aí para quem crê. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.